Hoje eu trouxe para vocês uma coisa que vocês me pedem muito, que são os livros que eu já li ou que eu gosto de ler e que tratam sobre assuntos como manifestação, criação da realidade ou como eu tenho escutado demais, além da suposição. Eu trouxe aqui 3 livros onde você é o protagonista, co-criador, enfim, como você quiser chamar, da sua vida. Eu comecei lendo Cristina Cairo. Eu nunca li o livro dela, apesar de meu pai ter, inclusive, impresso o livro dela. E eu nunca li especificamente, ele serve mais como um dicionário para mim. Quando eu tô com alguma questão que já passou pro meu campo físico, eu sempre vou saber antes o que essa manifestação tá querendo dizer sobre o meu campo emocional, que nada mais é do que a psicossomática. E eu tento primeiro resolver isso, tornar consciente, elaborar isso. E aí, se eu não consigo, aí eu passo por uma coisa mais profunda. Mas a princípio, eu sempre faço essa busca de quando começou, de onde veio esses pensamentos, o que está alimentando esse sentimento, e provavelmente é isso que está me fazendo ter o que eu tenho. Só que faz muito isso também é meu pai. Meu pai uma vez ficou travado no ciático, ele não conseguia se movimentar direito, e aí ele começou a fazer todo um trabalho relacionado a isso. A coisa que ele faz é, desde quando eu tô sentindo isso, aí ele vai, lado direito ou lado esquerdo, representa homem e mulher. O que essa dor tá ligado? O que esse órgão diz sobre? Busca mesmo, né? A gente chama de um processo de escavação. A gente fez um curso de física quântica uma vez e a gente aprendeu esse método de escavação. Quanto mais você pergunta, mais essas respostas vão se tornando conscientes para você, mais você vai se aprofundando, encontrando a raiz disso, né? Meu pai simplesmente não teve mais crises. No momento que ele aprendeu sobre isso, ele sempre praticou. Então, para ele é muito fácil hoje coordenar todo esse processo. Enfim, são muitos processos que eu tenho como exemplo, assim, de que é possível. Vamos aos livros. Puxando um pouco já sobre esse assunto da psicossomática, a gente tem a Louise Hay. Esse livro aqui, ele também é um dicionário. Vamos dizer que a Cristina Cairo é a Louise Hay do Brasil. Esse livro, Você Pode Curar a Sua Vida, vai trazer diversos exercícios para você realizar. Tem uma tabela também correlacionando as emoções com as doenças e também tem algumas afirmações para que você possa repetir e trabalhar isso em você. A Louise também tem vários desafios que você pode procurar na internet para você trazer essa reconexão e fazer essa limpeza de crenças negativas, que é mais comum do que a gente acha, né? A gente está tão adaptado a pensar dessa maneira que a gente acha que é normal e na verdade não é, gente. A gente veio para cá para se tornar a maior potência que a gente pode. A gente é consciência divina, a gente é divino. Então, qualquer tipo de pensamento e sentimento que seja negativo, que é comum porque a gente tem uma frequência que torna isso comum, a gente na verdade veio para vibrar no melhor. Mas com tudo que acontece na nossa vida, a gente baixa essa frequência e a gente se defronta com essas doenças, com tipos de pensamentos de baixa frequência, etc. O segundo livro que eu tenho aqui é Psicocibernética. Esse livro ele vai explicar o que é a psicocibernética e como isso se relaciona com a nossa vida, o que isso tem a ver com a nossa vida e com a criação da nossa realidade. É como se ele descrevesse os processos que acontecem e os resultados disso na nossa vida. E sim, tem muitos exemplos reais. Então, eu gosto muito desse livro porque sabe quando a gente tem aquela desconfiança de, cara, isso não é real, não existe e tudo mais? Fácil de ler, não é difícil. Eu acho que ele é sim um livro de iniciação nesse assunto. Por último, esse daqui eu falo que é livro de cabeceira, que é o Peça e Será Atendido. E ele também vai trazer vários exercícios para você manifestar coisas na sua vida. O que falar desse livro? É muito fácil de ler, muito fácil. Ele traz também algumas explicações, mas nada muito complexo. Na verdade, ele é aquele livro que você vai pegar e vai, conforme você for lendo, você vai testando as coisas. E aí você vai se aprimorando, se aprimorando, se aprimorando, e você vai vendo acontecendo, e aí isso te dá muito mais animação, porque literalmente você passa a ser esse co-criador e ver que o negócio é babado. O mais incrível, na verdade, assim, falando dos 3 livros, tá? Esses livros e esse assunto em si, ele traz muito uma autoconsciência, um autoconhecimento, uma autopercepção que a gente não tá adaptado, a gente muitas vezes nem foi ensinado, a gente não sabe às vezes nem por onde começar.
Então, esses livros eles vão dando um norte para você, para que isso de alguma forma se inicie na sua vida, sabe? Para que você possa ter esse poder pessoal na sua mão e realizar o que muitas vezes a gente considera irrealizável. Que na verdade é muito mais fácil e muito mais possível do que a gente imagina. A gente não faz, a gente não tem essa consciência de que a gente pode ser o criador, porque não é dito pra gente. A gente vive numa 3D muito material. Você vai lendo as coisas e você vai entrando num meio que às vezes as coisas ao seu redor passam a não fazer mais sentido porque você busca esse autodesenvolvimento sempre num setor a mais daquele que você tá. É muito bom porque te faz abrir a mente, mas ao mesmo tempo é muito ruim porque te faz abrir a mente, porque nem todo mundo tá nesse mesmo feeling que você. Você às vezes passa a ignorar muitas coisas porque você percebe que é o melhor mesmo e que às vezes nem vale a pena explicar, nem vale a pena, apesar de a gente às vezes querer que todo mundo saiba, nem todo mundo tá pronto pra saber disso. A gente joga uma sementinha aqui, joga outra sementinha ali, vai colocando alguns limites, vai saindo de alguns lugares que a gente sente que não fazem mais sentido. Por quê? Porque a sua tomada de consciência te coloca em outro lugar, não melhor, mas de olhar as coisas de uma forma diferente. Você percebe algumas sutilezas que normalmente, quando você tá vivendo ali a vida no looping, você não percebe. E eu vou te dizer mais, eu acredito, pelo menos a minha experiência, a gente passa a valorizar muito mais a vida, os detalhes, algumas coisas assim, o fazer dar certo, o lado bom mesmo, o lado positivo, vamos dizer assim, das coisas, do que quando a gente não conhece sobre esse assunto. Eu acho que a gente fica mais sensível a certas coisas que antes a gente não valorizava. Então esses são os 3 livros que eu começo fazendo esses vídeos. Eu acho que tem muitos outros assuntos que a gente pode estar também conversando sobre, que a gente pode estar abordando. É isso, espero que vocês tenham gostado. Depois me conta aqui no comentário se você já leu algum livro, se fez sentido pra você, se você quer ler um desses livros, se você já ouviu falar. Eu vou deixar aqui embaixo o link com alguns desses livros, tornarem-se donos da vida de vocês, tá bom? Beijo!